Boa noite a todos. Prazer em revê-los. Na última conversa nós falamos sobre a importância do mundo romano para a futura expansão do cristianismo, não é? Como as qualidades de Roma, as arquiteturas, as estradas, o direito, todos os fatores que ajudaram depois na expansão do cristianismo. E ficou faltando eu falar um pouco, eu vou até ser rápido, um pouco do mundo judaico. Então a primeira coisa que os historiadores comentam é que o povo judaico era um povo militar, mas militarmente inferior aos seus vizinhos. Então é um pequeno povo. São os filhos de Abraão, né, são os filhos da promessa, deles vai nascer, né, o Redentor, mas era um povo menor do que os demais. Agora, o importante é que Israel, o povo eleito, era um povo que adorava um só Deus, enquanto todos os demais povos em volta, e talvez assim, certamente em tudo quanto é lugar do mundo, mesmo no mundo não conhecido por eles, eram povos politeístas, né? Então, apesar de toda a influência do politeísmo que os cercava, os judeus, Israel, sempre professaram constantemente o monoteísmo, né? Então, muita gente diz assim, esse fato só se entende se nós entendermos que Deus quis intervir na história, suscitando e conservando Ele mesmo o monoteísmo em Israel. Porque vejam, nós somos uma religião, os católicos, né, os cristãos, nós temos uma revelação. Então não é que os homens foram pensando, foram deduzindo que deveria haver um Deus e tudo mais, como muitos fizeram depois da queda de Adão e Eva. Aqueles que se espalharam, mas após a queda. Aqui não, nós sabemos que tem um Deus, e esse Deus resolveu intervir na história, uma coisa que Bento XVI comenta com muita ênfase, fala assim, o catolicismo, o cristianismo é uma religião histórica, não é simplesmente uma elucubração mental de algumas pessoas, não é? Deus que existe, Deus que não nos criou e nos deixou sem rumo, que sempre procurou fazer com que os homens aceitassem aquele plano que ele tinha imaginado, pensado quando nos criou, né? Deus está constantemente do nosso lado. E ele resolveu, então, não só a revelação primitiva de Adão e Eva, porque ele conversou com eles, mas depois, quando ele viu que os homens prevaricaram, criou um povo eleito e fez a revelação a quem? A Moisés. Certo? Então ali nós temos, né, uma revelação daquilo que Deus quer. Portanto, a história, ela não pode estar separada de Deus, porque Deus fez a sua intervenção na história, a maior que pode existir. Então, considera-se que Israel é um portento que a providência divina quis realizar, diz Dom Estevão Bittencourt, a fim de preparar a vinda do Messias ou de Jesus. Este é prometido a Israel desde os tempos de Abraão. Foi a promessa, né? Seus filhos, a sua descendência será como as areias da praia, como as estrelas do céu, né? Mas da sua descendência virá o Messias. Mas depois, a gente já conversou sobre isso, tivemos a decadência de Israel, eram 12 tribos, brigaram entre si, formaram dois grupos, um ficou o reino de Israel, outro ficou o reino de Judá, né? Isso em 930 a.C., né? Depois da morte de Salomão. Então as 12 tribos se dividiram por conflitos políticos e por até questões econômicas, e impostos muito pesados. Então o reino do norte ficou Israel, com 10 tribos, e o reino do sul ficou sendo Judá, apenas com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e a capital era Jerusalém. Bom, com a divisão, é natural, os judeus se enfraqueceram ainda mais. E eles perceberam que Deus os estava, digamos assim, castigando, né? Então, o que acontecia nesses anos todos? Eram momentos de fidelidade
e de abandono de Deus. Fidelidade, abandono de Deus, né? Então, mais tarde, Cristo vai lembrar isso aos fariseus. Vocês constantemente dizem que me adoram, mas qualquer coisa vocês já passam para o outro lado, já esquecem de mim. Consequência disso, houve 2 deportações do povo judeu, né? Primeiro, o exílio do Reino do Norte, Israel, em 722 a.C., foi conquistado pelos assírios e o povo foi levado para o exílio. Bom, passados quase 200 anos, tivemos o segundo exílio do Reino do Sul, tá certo? Ok? Então, foi conquistado pelos babilônios, que destruíram o templo de Jerusalém e levaram grande parte da população para a Babilônia. Então, este é o grande exílio nomeado na Bíblia, né? Acontece que depois de algum tempo, aí a história é longa, a gente precisaria ler, não sei se estão acostumados a ler a Sagrada Escritura, mas quem lê o Antigo Testamento conhece lá que Ciro, o rei da Pérsia, permitiu que os judeus voltassem à Palestina, né? E reconstruíram o templo. Mas desde essa época, ou seja, mais ou menos 500 anos, né, antes de Cristo, eles ficaram o tempo todo sob domínio estrangeiro. Tá? Sempre tinha algum povo que dominava os judeus. Ficaram sob o domínio dos persas, depois os persas vão ser dominados por Alexandre Magno, então vão ser dominados pelos gregos em geral, né? E depois, quando os gregos foram dominados pelos romanos, os romanos tomaram, né, Jerusalém em 63 a.C. Ok? Bom, então a gente fala assim, bom, com toda esse vai e vem, com toda essa fidelidade e infidelidade, sempre, claro, houve santos, houve profetas, houve gente chamando o povo judeu para a fidelidade. O que restava? Restava a esperança de Israel no Messias. Nós somos dominados, né? Perdemos muita coisa, muita gente do próprio povo judeu já estava espalhada por outros lugares do mundo, né? E não pensaram em voltar, né? E aqui eu lembro uma passagem do Evangelho, né? Quando Nosso Senhor fala com a samaritana, né? E então Nosso Senhor provoca a samaritana, ela diz assim, eu sei, ela está no poço de Jacó, né? Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele vai nos fazer saber todas as coisas. Isso é samaritana que não tinha uma religião ortodoxa. O samaritano não crê na ressurreição, tá certo? Tinha várias coisas que eles estavam muito mais ligados a outras culturas, etc. Mas ainda acreditavam no Messias. Agora, o que se pensava do Messias? Então, Daniel Hobbes fala o seguinte, havia uma grandiosa imagem do Messias que ficou muito propagada, né? E cada indivíduo tinha essa noção, né? Que Deus iria cumprir a promessa. O Altíssimo havia de se servir de um intermediário sagrado para lhe dar cumprimento. Um ungido, né? Um Messias, o Cristo, o Salvador. Tudo isso coincidia com o dogma nacional da eleição divina. Então, esse dogma nacional existe até hoje. Os judeus sabem que foi feito um povo eleito. Então, eles têm a noção desse Deus Salvador, né? Apesar de todas as provações. Essa esperança, entretanto, teve um problema. Ela teve 2 vertentes. Claro, a primeira vertente, que continua até hoje, entre os, né, o pessoal de Israel que está lá e alguns por aqui, é a visão nacionalista. Ou seja, Cristo era visto como um grande guerreiro, um grande conquistador, um rei que dominaria todas as nações, impiedoso para com os inimigos, muito maior do que Judas Macabeus, que enfrentou, né, os adversários de Israel.
E esse Deus dominador, esse Messias dominador, faria com que Israel viesse a dominar todos os povos. Vejam bem, Israel vai dominar todos os povos. Surgiram até livros apócrifos que explicavam o que ia acontecer num certo momento, que era muito semelhante ao que a gente vê do Apocalipse. Curiosamente, conforme esses livros, haveria dias felizes com o Messias. Então, esse Messias viria, os judeus dominariam todos os povos, todos que eram dominados e de uma certa forma se converteriam, e haveria uma grande felicidade, tá certo? Mas também, curiosamente, se falava que queria haver dores atrozes, que é meio também misterioso, mas é nos livros apócrifos, né, que existiam na época. Agora, essa é a visão nacionalista que perdura até hoje entre os judeus que não aceitam nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a visão da Escritura está no profeta Isaías, né? Então, está escrito em Isaías: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Tá certo? Então, tem uma virgem que vai dar à luz um filho. Certo? E o nome desse filho é Emanuel. El, como vocês sabem em aramaico, é Deus. Emanuel é Deus conosco. É Deus encarnado. Deus vivendo conosco, tal como nós. Né? Já em São Mateus, nós vemos o seguinte, né? Ele repete a profecia para anunciar o nascimento de Jesus, dizendo: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado também, como a mesma coisa, Emanuel, que significa Deus conosco. Então, aquilo que Isaías falou também está repetido em São Mateus. Bom, agora, a Escritura também nos diz que Nosso Senhor vai nascer em Belém, não por acaso, né? Foi algo planejado e predito séculos antes no Antigo Testamento. É um marco que reafirma a soberania de Deus, a veracidade de suas promessas e a precisão do cumprimento profético de Jesus. Tá? No livro de Miqueias, por exemplo, está escrito o seguinte: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quer dizer, desde a eternidade, Deus planejou que Cristo iria se encarnar em Belém. Estava na mente de Deus, tá certo? Então, aí tem uma coisa curiosa, né? Tá certo? Fica uma pergunta: por que Belém é tão importante? E aí se dá, os historiadores em geral, né? Estou dando um resumo do que eles falam. Eles dão várias razões, algumas históricas e outras simbólicas. Uma razão histórica: conexão com Davi. Certo? Cristo é considerado descendente, filho de Davi, como também a Virgem Maria e São José. Então, se eles são descendentes de Davi, eles são de uma dinastia real. São reis historicamente, descendem de Davi, tá certo? Então, Davi é de Belém, então Cristo também nasceu em Belém, tá certo? Então, aqui tem a promessa de que seu trono seria eterno por meio do Messias. Onde é que está isso? No livro de Samuel. Ok? Depois eu passo isso para vocês. Né? Depois eu mando lá para o Emerson, vocês vão receber isso aí. Segundo, a humildade de Belém. Então, aqui já não é uma razão histórica, é uma razão simbólica. Belém é uma pequena cidade, não tem nenhum destaque. Então, aí entra o Cristo que nasce, Nosso Senhor que nasce, não na riqueza, não no superpoder, como imaginaram aqueles nacionalistas judeus que queriam poder também para eles, porque aí todo mundo, é claro, nosso povo vai dominar. Né? Aqui não tem nada disso. Né? É o caráter humilde de Jesus e o contraste entre a grandiosidade de sua missão e a simplicidade de sua origem. Então, Nosso Senhor tem uma origem pequena, nasceu em Belém, uma manjedoura, com animais. Ninguém quis receber São José e a Virgem Maria
as estalagens, eles tiveram que procurar um local e acabaram achando, não é, um estábulo com os animais. Terceiro ponto, o plano soberano de Deus. Né? O nascimento de Jesus deste modo é para nos mostrar que Deus, apesar das aparências, está no controle de todas as coisas. Cada detalhe foi previsto e realizado conforme sua vontade perfeita, desde o local até a circunstância do seu nascimento. Então, por vontade de Deus, né, por maldade dos homens de um lado, mas por vontade de Deus, ele quis nascer em Belém. Agora, vejam, São José e a Virgem Maria vão nas casas, batem nas portas e perguntam: tem um lugar em que a gente possa dormir? Nas estalagens, né? Agora imagine o seguinte, imaginemos nós próprios vendo a Virgem Maria e São José, a Virgem Maria grávida, e eles perguntando: há um lugar, minha esposa está grávida, podemos entrar, né, para descansarmos, etc. Aí, não dá. Será que não dava mesmo? Será que não tinha nenhum lugar, não podia alguém falar assim: bom, eu posso ficar aqui num canto, né, a esposa está grávida, e depois olhar para Nossa Senhora, né? Era uma mulher simples, pobre, humilde, mas o semblante de Nossa Senhora não é um semblante qualquer. Né? Então isso é interessante lembrar, sempre se fala em vida espiritual, que Nosso Senhor, Nossa Senhora, a graça, continuamente bate em nossas almas, perguntando: tem um lugar para mim? Não é? Então, na estalagem, falaram não. Agora, a nossa alma vai ser aquela estalagem que disse não, ou vai ser o estábulo, não é, que vai receber a Cristo? Ok? Outro ponto, a escolha de lugares e as pessoas simples. Belém nos ensina que Deus usa os improváveis para realizar seus maiores propósitos. A pequena cidade tornou-se o palco do evento mais importante da história, a encarnação de Deus em forma humana. Então, quem tiver a graça de um dia ir a Belém, vai encontrar ali o local em que Nosso Senhor nasceu. Então, a profecia de Belém não somente destaca a precisão das Escrituras, mas também nos inspira a confiar no plano de Deus para as nossas vidas, porque tem um plano de Deus para os homens, para a humanidade, para a igreja, mas também tem para cada um de nós. Desde a eternidade, Deus viu a cada um de nós. Não é? O Ciro, tá claro, o William, tá certo? Sei lá, o Luiz, tá, viu cada um de nós, ok? Ele usa até mesmo os momentos e lugares mais simples para realizar nossas obras grandiosas. Então, nós nascemos em lugares simples, talvez na periferia, aí, não sei, né? Vila Matilde, Itaquera, Guarulhos, sei lá. Né? Mas nós temos coisas grandes a fazer. Agora, vida de Jesus, não vou contar a vida dele, que seria um outro curso. Mas só para lembrar, Cristo viveu 30 anos oculto, vivendo como qualquer ser humano, filho de um carpinteiro, trabalhando como um carpinteiro, obedecendo seu pai, sua mãe. Só uma vez é que ele, uma viagem para Jerusalém, desapareceu, assim foi encontrado discutindo com os doutores. Não é? Mas Nossa Senhora e São José não entenderam por que ele tinha desaparecido. Não é? Então, né? Agora, então vamos meditar nisso, né? Certo? Cristo passa 30 anos de uma vida normal, né? E 30 anos de vida apostólica. A vida normal é chamada vida escondida de Cristo. Quer dizer, o que nós sabemos dela? Excetuando o episódio dos 12 anos, mais nada. Absolutamente mais nada. Tanto ela, quanto São José, quanto, não é, Cristo, ficam escondidos. Os teólogos, os padres da igreja,
né, os santos, eles sempre comparam isso daí com a nossa própria vida espiritual, para mostrar o seguinte: tempo escondido e tempo de ação. Cristo ficou 30 anos rezando para depois ter 3 anos de apostolado. E nesses 3 anos de apostolado também se recolhia para jejuar, para rezar, etc. Estava sempre rezando, sempre na presença de Deus. Então a nossa vida também tem que ser assim, né? O principal é a vida interior. O secundário é a vida exterior. O secundário pode ser muito importante. Apostolado é importante, porque por ele nós propagamos o Evangelho, a mensagem cristã e o próprio Deus e o amor a Deus. Não é? Mas a igreja sempre nos adverte contra o ativismo. Eu quero fazer muita coisa, eu faço isso, faço aquilo, etc. E de repente você olha, bom, quanto eu rezei hoje? Quanto tempo eu parei para pensar em Deus, na Virgem Maria, no Santos e tal? 20 minutos, meia hora, e foi meio assim atabalhoado. Né? Muita ação, né? E pouca oração. Claro que eu posso estar na ação em espírito de oração, como é o espírito da obra. Mas é todo um espírito que tem que ser incorporado, tem que entrar na nossa alma. Né? Então, o exemplo de vida interior e vida exterior no Evangelho é Marta e Maria. Cristo chegou numa casa, Marta começou a trabalhar. Maria sentou ao lado de Jesus Cristo e ficou ouvindo. E Marta reclamou. Peça para ela me ajudar, ó, estou trabalhando aqui, um trabalhão danado, ela aí paradona aí. O que o nosso Senhor falou? Marta, Maria escolheu a melhor parte. Claro, estava ouvindo o nosso Senhor. Ela estava preocupada em agradar, tá bom? É importante, era necessário, ela ajudou. Né? Mas são coisas que Deus coloca na história para nós entendermos como as coisas devem ser. Bom, depois, na vida de Jesus, lá no final, todos vocês sabem, nós tivemos a criação da igreja. Então, aquele famoso episódio em que Cristo chega para Pedro e pergunta para ele: que dizem os homens que eu sou? Né? Uns dizem que eu profeta, outros dizem que seja Elias, etc. Aí nosso Senhor falou para São Pedro: e você? O que você diz que eu sou? E São Pedro fala, né? Vós sois o Cristo, Filho de Deus vivo. Ou seja, o Senhor é o Messias, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Logos, a palavra. Né? Tá certo? E então, nosso Senhor fala sobre ti edificarei minha igreja. Depois, mais tarde, fala: confirma teus irmãos na fé. Tá certo? Ele fala isso em São Lucas. Tá certo? Então, ele vai ser o chefe da igreja, né? Vai ser a pedra. É claro que a pedra principal é Cristo, mas Pedro é pedra por participação, que fica no lugar de Cristo, porque Cristo vai embora com a ressurreição. E Pedro fica aqui na terra para nós termos uma imagem viva, não é? Do próprio Cristo, que é o Papa. Né? Depois nós temos uma coisa importante também. Cristo fala que rezou por São Pedro para que a fé dele não falecesse. Não é? E mesmo após São Pedro ter negado a Nosso Senhor, não é? Quando as empregadas perguntavam: você não é um deles? Ele falava: não, nunca vi, não sei de nada. Mas 3 vezes ele negou a Nosso Senhor. Certo? E aí, quando ele sai, ele vê o olhar de Cristo, Cristo olha para ele, aquele olhar tocou profundamente a alma de São Pedro e ele chorou amargamente. Né? E se arrependeu. Né? Então, isso se aplica não apenas a Pedro, mas é um chamado para todos nós fortalecermos nossa fé e olharmos para Cristo para que Ele toque na nossa alma e tenhamos a fidelidade que São Pedro foi incumbido de fortalecer em cada um de nós. Bom, aí São Pedro, aqui Dom Estevão Bittencourt, na apostila, ele fala assim: a igreja foi criada então por Cristo, e com esse episódio que eu falei para vocês, ele fala assim, mas a plenitude da igreja é pouco depois da ressurreição, tá certo? Não é? É quando tem Pentecostes,
Ou seja, quando o Espírito Santo se deu aos apóstolos reunidos com Maria em oração no cenáculo de Jerusalém. Ali foi a plenitude da igreja, né? Porque então o Espírito Santo intervém de uma forma especial e os apóstolos pregam em diversas línguas conforme a ação do Espírito Santo. Então era o início do reino de Deus. Daí resultou o quê? A conversão de 3.000 judeus, como a gente vê nos Atos dos Apóstolos. A igreja era movida pelo Espírito, de sorte que o número de fiéis aumentava a cada dia, né? Então a gente vai vendo essa expansão, e nos Atos dos Apóstolos se destaca o seguinte: os primeiros cristãos levavam vida fraterna, com desapego de seus bens, como se fossem um só coração e uma só alma. Que é muito bonito, que é como deve ser entre cada um de nós católicos, e deve ser de cada um de nós até em relação a quem não é católico, quem não tem fé nenhuma. Né? O nosso amor por qualquer ser humano está ligado exatamente nisso. Né? Qualquer ser humano que eu veja na rua, por mais indigno que pareça, por mais quebrado que esteja, por mais odioso que sejam seus atos, ele é um ser humano porque em Cristo morreu. Então quando eu olho aquela pessoa, eu tenho que ver esse lado mais profundo. E não ver apenas a aparência. Ah, o cara é sujo, o cara é sem vergonha, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara não é infiel, então não gosto, não vou com a cara dele, pode ser até um católico, mas não gosto muito dele por causa disso, por causa do clube de futebol, por causa da política. Não entendeu nada. Não é? A coisa é um pouco diferente. Então, tem a expansão do cristianismo, certo? Entre os judeus e entre os pagãos. Os apóstolos seguem o quê? O que Cristo mandou. Se dedicam fervorosamente ao apostolado. Então, agora, esse apostolado, vejam só, a igreja não está constituída como nós temos hoje, não tem um prédio. Os bispos, você sabe que São Pedro é apóstolo, que ele é o chefe. Né? E aquele ali, né? Cristo falou assim, que ele é a pedra sobre a qual estava a igreja de Cristo. Uma coisa por cima. Não é? Mas tem Santiago, tem São Filipe, tem, né, São João, Tiago Maior, Tiago Menor, todo mundo. Os apóstolos, que eram mais reverenciados, que tinham um poder especial. Mas também tinha diáconos, já surgiram, que foram colocados para ajudar no apostolado. E discípulos em geral, homens e mulheres, todo mundo tinha algum trabalho para fazer. E o amor que tinham por Deus e o amor que tinham uns pelos outros foi crescendo, foram convertendo milhares de pessoas, mas vejam bem, o mais importante que a gente vê numa passagem dos Atos dos Apóstolos é o seguinte, que o pessoal olhava para eles e dizia assim, vejam como eles se amam. O que espantava os pagãos era um modo respeitoso, afetuoso, amoroso, digno, não é? Transcendente com que eles se tratavam e tratavam a Deus. Né? Então aquilo contribuiu para que muito apostolado se desenvolvesse. Ok? Bom, daí é claro que vocês sabem que do apostolado da Judéia se passa para Síria, se passa para a região grega, para Roma, para a Gália. Né? Por exemplo, na Gália, que é a França de hoje, dizem que São Lázaro, Marta e Maria foram viver lá, que Lázaro teria sido bispo de Marsella. Na Espanha, fala-se que Santiago, mas não é certeza isso, iria fazer feito apostolado. Na Bretanha tem outros também, na Alemanha, na África Ocidental. Então, toda a parte que era o Império Romano virou centro de apostolado. É claro que era muito pequeno, porque as pessoas vão formando grupos, vamos supor, nós aqui, tem 10, né? Mas vamos supor, o Ciro chega lá no bairro que ele mora, vai conversando com um amigo, começa a conversar com mais 3 ou 4, eles vão se abrindo mais para Deus, amando mais a Deus, tá certo? E assim por diante. Tá? Então, só aqui, por exemplo, só de conversas, porque a gente conversa com os outros, a gente influencia os outros, quer não queira. Então, 10 pessoas, queiramos ou não, estão influenciando 30, 40, 50, sei lá, 100, não sei.
Não é? Entendeu? Veja uma coisa curiosa, teve um tempo que eu trabalhei em Pernambuco e dava aula, tinha aula na faculdade e fazia apostolado. Na faculdade ninguém sabia que eu fazia apostolado. Eu estava fazendo curso de História. De vez em quando, eu discutia com outro professor que ele falava uma coisa assim, olha, não é bem assim, você acha disso, daquilo e tal. Bom, tem pessoas que eu lembro da sala e tem gente que eu não lembro. Um amigo meu, um dia, andando pelo interior do Nordeste, encontrou uma pessoa, começou a falar de coisa católica, religião e tal. Daí essa pessoa falou assim para ele, puxa, que engraçado, você falando me lembra um colega de sala que eu tive lá em Recife. Um colega de sala? Ele falava disso, falava daquilo e tal. Daí ela falou assim para ele, eu nunca conversei com ele. Agora, quando ele discutia com os professores, eu rezava por ele. Olha só, eu não sei quem é essa pessoa. Tá certo? A coisa mais, quer dizer, alguém rezou por mim porque me viu tomando uma posição diante de uma sala de aula. Agora, isso ela contou para esse meu amigo, deve ter contado para outro, sei lá. Não sei até que ponto isso ajuda mais. A gente não sabe o que passa na vida das pessoas. Bom, então todo mundo romano ficou católico. Ok? Aqui mais uma coisinha aqui. Fala-se que chegamos até as Índias com São Tomé, também não é provado, mas eu tenho um amigo, professor de História, que já falecido, professor Lincoln, que fez uma dissertação de mestrado na USP para tentar provar que São Tomé esteve na Índia. Entendeu? E ele foi aprovado, ficou doutor em História depois, né, pela USP, com a tese sobre São Tomé. Ok? Bom, agora, nós tivemos obstáculos externos e internos. Obstáculos externos. O que os pagãos falavam dos cristãos? Tem alguns que falavam, puxa, como eles se amam. Mas tem outros que falavam assim, é um pessoal esquisito. Eles somem de vez em quando, ficam em umas casas. Ninguém sabe o que eles fazem lá. Eles fecham a porta, não deixam ninguém entrar. Tá certo? Então já começaram a dizer, lá tem orgia. Lá se adora o demônio. Eles são esquisitos porque não adoram Júpiter, não adoram os deuses, né? Nem as deusas. Então são os pagãos. Depois começou a perseguição dos imperadores, aí é coisa sangrenta. Né? Mas também teve as críticas e perseguições promovidas pelos judeus que não quiseram aceitar Cristo. Então, onde aparecia um apostolado cristão, apareciam alguns judeus lá para tentar combater. São Paulo foi um daqueles judeus que foi para tentar destruir qualquer grupo que surgia, ele ia atrás, prendia, né? Queria providência, falava que o pessoal estava deturpando o Antigo Testamento e assim por diante. Ok? Agora, nós tivemos também inimigos internos. Judeu que se converteu. Mas, ele fala assim, bom, mas Cristo aboliu a lei? Não. Tá certo? Porque Cristo disse, eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir a lei dos profetas, mas eu vou suplantar a lei dos profetas. Não é? Eles falaram tal, eu falo mais. Mandou amar seu povo, eu digo, amai também os vossos inimigos. Suplantou a lei antiga. Certo? Mas isso, tinha cristãos que se converteram, mas a gente tem que manter a circuncisão. Tem que se barbear, sei lá, tem que usar tal coisa, fazer tal hábito que os judeus fazem, tem que comer carne de tal maneira. E por incrível que pareça, São Pedro, que tinha um certo receio de não ser entendido, deixou a coisa acontecer, tem até uma briga com São Paulo depois, porque São Paulo falou para ele, olha, os pagãos não estão te entendendo. Não estão percebendo que eles não veem, eu falo com os pagãos, eles vêm aqui te ouvem, mas você fala algumas coisas judaicas que dá a impressão que continua meio judeu. São menores. Né? Então, é um negócio complicado, tá certo?
Bom, de qualquer modo, dá para passar um pouquinho do filme agora? De qualquer modo, né? O importante é o seguinte, começa essa vida cristã, então nós temos que nos imaginar vendo cada grupinho desses, né? Nos vários lugares do Império Romano, tentando propagar a fé cristã. Então vamos, aqui pelo começo do filme, no tempo ainda de São Paulo, ver já o começo da perseguição romana no tempo de Nero. Então Nero, que era um louco, né? Fala-se que Nero era tão maluco que ele matava, sei lá, amigos, inimigos, filhos, etc. Uma vez ele matou uma esposa grávida, dando um pontapé no ventre dela. Então era um alucinado. E ele, por alguma razão, colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. E aí, resultado, vou procurar saber, mandou os soldados procurarem grupos cristãos, se encontrassem, iam ser mortos de várias maneiras. Uma delas, bem comum, eram colocados numa cruz ou num poste, jogava-se alcatrão, ou qualquer coisa semelhante, incendiava-se a pessoa. Então, ao mesmo tempo que a gente vê aqui no filme São Lucas passando por um local e vê um cristão sendo queimado, quer dizer, um irmão de ideal sendo queimado, ele leva, né, a pessoa gritando, é claro, né? Ele tem que ir para uma casa para encontrar cristãos. E lá eles estão divididos. O que fazemos diante dessa perseguição? Vamos embora de Roma? Aí tem uma divisão. Uma mulher casada fala assim, não, mas e os pobres? E as crianças órfãs? E os necessitados? E os doentes? E o nosso apostolado? Tem que fazer apostolado com esse pessoal. Vamos embora por causa do perigo? Cristo falou que ia ter perigo. Vão ficar. O marido dela falou assim, não, mas é arriscado. A gente tem que ser prudente. Vamos, a gente sai e faz o apostolado de fora. Depois, num dia, a gente volta. E aí, mil divergências, né? Um grupo de jovens fala assim, a solução é sair para a luta. Tá certo? É o radical. Vamos lá, quebrar tudo, né? Vamos enfrentar esses romanos aí. Deve ter alguém no meio dos nobres também que nos apoie e nós derrubamos Nero. Então, mil coisas que vão acontecer. Eu queria mostrar para vocês, então, o começo do filme. Uns 15 minutos, tá bom? Acho que é isso, porque já... Tá certo? Pode ser? Eu acho que dá para ter uma ideia de como é que eram esses começos aí. Tudo bem?